How many knows the song, I will praise him, I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his sin. Let's sing it now. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his stain. Don't you feel all scoured out? Raise your hands and say, oh, that makes me feel good. Brother, I love those old-time songs, don't you? They go down to the heart. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away his. You have to accept that remedy or you're doomed. Você tem de aceitar este remédio, ou você está sentenciado. Now to us, to get close now to what I want to say. Agora, para nós, para aproximar agora do que eu desejo dizer. Could we stand? Now I'm preaching to myself in this. Poderíamos parar. Agora eu estou pregando para mim mesmo nisto. Could we stand and see a human being that's blind, physically blind, and know that he's walking over a cliff? Poderíamos parar e ver um ser humano que é cego, fisicamente cego, e saber que ele está andando em direção a um abismo. Could we, in our state of mind that we're in this morning, Poderíamos nós, em nosso estado mental parado, em que estamos nesta manhã, could we stand and see a blind man walk over a cliff blind and not try to warn him? poderíamos ficar parados e ver um homem cego indo em direção a um abismo, cego, e não tentarmos adverti-lo? It would be so cruel. We would be so indifferent in our hearts. Isto seria tão cruel, seríamos tão indiferentes em nosso coração. Could you imagine a person getting so indifferent that he could almost laugh and see a blind man that cannot see and can't help himself deliberately walk over a cliff? Poderia você imaginar uma pessoa ficando tão indiferente que quase poderia rir e ver um homem cego que não pode ver e ajudar-se a si mesmo, vagarosamente andar em direção ao abismo? That would be a bad thing. Do nothing about it. Isto seria uma coisa ruim, não fazer nada a respeito disto. To my brethren, world over, I want to make this confession. Bem, para meus irmãos, em todo o mundo, eu quero fazer esta confissão. I humbly say that's just about what I was doing, or fixing to do. Eu humildemente digo isto, que isto é mais ou menos o que eu estava fazendo, ou preparando para fazer. I have been preaching for years, and I've become an old man, and an old veteran preacher. I had a lot of hard battles. Eu tinha pregado por anos. Eu me tornei um homem velho e um velho pregador veterano. E tive muitas batalhas difíceis. Maybe I'm scarred, all cut up on the inside from fight. Talvez eu tenha cicatrizes, todo retalhado por dentro, por causa das lutas. Because
my lot that the Lord gave me was not back to kiss the babies and marry the young and bury the old. Porque meu destino que o Senhor me deu não foi voltar a beijar os bebês e casar os jovens e enterrar os velhos, But it was to hold a two-handed sword at the battlefront. mas foi para segurar uma espada que se maneja com duas mãos frente à batalha, Against the wiles of paganism and demonology and the powers of darkness. contra as astúcias do paganismo e demonologia e os poderes das trevas, And fight it with the Word of God till I've seen the enemy defeated. e lutar com a palavra de Deus até eu ver o inimigo derrotado. I've been cut deep many times. Eu já fui ferido profundamente, muitas vezes. Then when I come with the message in this day, and I've said to the church the things that I am about to say, Então, quando eu venho com a mensagem neste dia, e tenho dito à igreja as coisas que estou por dizer, and I predicted years ago when the Holy Spirit called me to this work, eu predisse anos atrás, quando o Espírito Santo me chamou para este trabalho, and there isn't a person living on earth today that could ever say that the Lord ever let me tell you anything in His name but what come to pass. Just exactly the way it was to be done. e não há uma pessoa vivendo na terra hoje que poderia alguma vez dizer que o Senhor já me permitiu dizer qualquer coisa em seu nome que não haja acontecido exatamente da maneira que isto era para ter sido feito. How did He set me out first, and the first gift and the second gift and the things that's been said or done the world over? Como que ele me enviou primeiro, e o primeiro dom, e o segundo dom, e as coisas que têm sido ditas e feitas em todo o mundo, And literally millions have come to Christ, and tens of thousands of preachers inspired that started a revival that sweeps the entire face of the earth today. e literalmente milhões têm vindo a Cristo, e dezenas de milhares de pregadores inspirados que começaram um reavivamento que se estende por toda a face da terra hoje. And being that the Pentecostals was the one who received my message, they's the one that's gained ground. E sendo que os pentecostais foram aqueles que receberam minha mensagem, eles foram os que ganharam terreno. The Pentecostal church shows more conversions in the little group of Pentecostals than all the rest of the churches put together. A igreja pentecostal mostra mais conversões no pequeno grupo de pentecostais do que todo o resto de igrejas colocadas juntas. That's statistic. Esta é a estatística. Why? Because of them receiving truth and receiving the revival. Por quê? Por causa deles receberem a verdade e receberem o reavivamento. And now, after the great time come of the healing of the sick, the casting out of devils, and the raising up of the dead, E agora, após o grande tempo de cura dos enfermos vir, a expulsão de demônios e a ressurreição dos mortos, which we're all witnesses, and so is many doctors and great men of the earth. dos quais somos todos testemunhas, e também muitos médicos e grandes homens da terra. And the appearing of the Lord Jesus among us in the sign there, you see, I guess on the wall, wherever it is, the angel of the Lord. E a aparição do Senhor Jesus entre nós, no sinal ali, como você vê, eu creio que na parede, ou seja, onde for que esteja, do anjo do Senhor, And how the scientists have copyrighted it, and it's a known fact the world over. e como que os cientistas registraram os direitos autorais disto. E isto é um fato conhecido em todo o mundo. And see the very things that He did come to pass every time. E ver as próprias coisas que ele fez acontecerem todas as vezes. Then if the pillar of fire that went with Israel across the wilderness in the days of Moses, Então, se a coluna de fogo que estava com Israel através do deserto nos dias de Moisés, that we are now, that Moses is called the servant of the Lord, que nós, ou agora que Moisés foi chamado o servo do Senhor, and he followed a pillar of fire by night and a cloud by
day. E ele seguiu uma coluna de fogo à noite e uma nuvem durante o dia. And when Jesus was on earth, he said that he was that God. E quando Jesus estava na terra, ele disse que ele era aquele Deus. He said, before Abraham was, I am. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. And I am was the pillar of fire that was in the burning bush that spoke to Moses in the days gone by. Eu sou era a coluna de fogo que estava na sarça ardente, que falou com Moisés nos dias passados. I think that's correct, Brother Baker. Eu penso que isto é correto, irmão Veio. Then he said, I come from God and I go to God. Então ele disse, eu venho de Deus e volto para Deus. And when he was crucified, died, and rose and ascended on high, and laid his body down upon the great altar of the eternal God. E quando ele foi crucificado, morreu e ressuscitou e ascendeu às alturas e colocou seu corpo sobre o grande altar do Deus eterno, To there ever be present to act in our place, to know that he had paid our sin debt. para ali sempre estar presente, para agir em nosso lugar, para saber que ele tinha pago o débito de nosso pecado. And there he returned back to the earth again in the form of a great pillar of fire. E ali ele regressou à terra outra vez, na forma de uma grande coluna de fogo. St. Paul on his road, before he was called St. Paul, he was called Saul of Tarsus. São Paulo, em seu caminho, antes dele ser chamado São Paulo, ele era chamado Saulo de Tarso. And on his road down to Damascus to arrest some people who were making too much noise and shouting. E em seu caminho para Damasco, para prender algumas pessoas que estavam fazendo muito barulho e gritando, And preaching a gospel that was contrary to the tradition of the churches. e pregando um evangelho que era contrário à sua tradição de suas igrejas. On his road down one day about this time in the day, he was stricken down by a great light. Descendo o seu caminho, certo dia, por volta desta hora do dia, ele foi atingido por uma grande luz. And this great light, being a Jew and know that the pillar of fire had led the children of Israel, and here it was before him again, he cried out, Lord. E esta grande luz, sendo ele um judeu, e sabia que a coluna de fogo havia guiado os filhos de Israel, e aqui estava ela diante dele outra vez. Ele clamou, Senhor! Now you notice in your translations on both King James and the Standard and all, it's capital L-O-R-D. Agora, se você observar em suas traduções, tanto do King James como a sua Standard e tudo, está em letra maiúscula, S-E-N-H-O-R. And anyone who knows their Bible knows that when that capital L-O-R-D is Elohim. E qualquer um aqui que conhece sua Bíblia sabe que quando está escrito S-E-N-H-O-R, em letra maiúscula, é Elohim, The all-sufficient one that created the heavens and earth in Genesis 1:1. o todo-suficiente que criou os céus e terra, em Gênesis 1:1. Lord. Vejam, maiúscula, Senhor! Now, Paul would have not called some optical illusion. He wouldn't have called something that he didn't know about because he was a trained man in the Scriptures. Agora, Paulo não chamou alguma ilusão ótica disto. Ele não chamaria algo que ele não soubesse nada a respeito, porque ele era um homem treinado nas Escrituras, Come up under Gamaliel, the great teacher of that day. criado sob a orientação de Gamaliel, o grande ensinador daquele dia. And he would not have called that Lord if he wasn't satisfied that was Jehovah. E ele não teria chamado aquilo Senhor se ele não estivesse convencido de que aquele era Jeová. He said, Lord, who are you? Ele disse, Senhor, quem és tu? Listen to the voice come back. Ouça a voz que regressou. I'm Jesus. The same yesterday, today, and forever. Eu sou Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. So I think in the midst of all that, before going any farther, both here and across the world, Assim eu penso, no meio de tudo isto, antes de ir adiante, tanto aqui como através do mundo, the people who will be listening, and listening now will know that it is proven by every act to be Jesus
Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. As pessoas que ouvirão e que estão ouvindo agora saberão que está provado através de cada ato ser Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Done the very same things that He did. Fez as mesmas coisas que ele fez, Healed the sick, knowed the thoughts of the mind, showed forth things that would come to pass, and every time perfectly through these years. curou o enfermo, conheceu os pensamentos da mente, declarou coisas que aconteceriam e todas as vezes perfeitamente através destes anos. I'm 54 years old and saw visions since I was about 18 months old. Eu estou com 54 anos de idade e tive visões desde que eu tinha cerca de 18 meses de idade, And not one time, but every time it's been the truth. e não uma só vez, mas todas as vezes isto tem sido a verdade. Estão vendo? Now, that has to be God. Agora, isto tem de ser Deus. And then me thinking that, why are the people so blind that they can't see that? E então eu pensando naquilo, por que as pessoas estão tão cegas que não podem ver isto? And constantly when I talk to our women about bobbing their hair and the ministers bawling me out about it, E constantemente, quando eu falo a nossas mulheres a respeito de cortar seus cabelos, e os ministros me repreendem sobre isto, about them wearing immoral clothes, these shorts and laying out like that and carrying on of that evil way, e sobre elas usarem roupas imorais, estes shorts, e expostas desta maneira, e andando por aí desta maneira maligna, and about our man, the way they were doing, smoking and taking sociable drinks and everything. e sobre nossos homens, da maneira que eles atuam, fumando e participando de drinks sociais e tudo mais, And then still calling themselves Christians and taking communion at the table because they belong to an organization. e então continuam a chamar a si mesmos de cristãos e tomando comunhão à mesa porque eles pertencem a uma organização. Oh, it was just simply they thought I blasphemed God. Oh, isto é simplesmente, eles pensaram que eu tinha blasfemado de Deus. And did the women get better? E as mulheres melhoraram, They got worse across the nation. elas ficaram piores por toda a nação. Then being a nervous, I say this kind of quietly, maybe an neurotically type of person that I am. Então eu, sendo um nervoso, eu digo isto calmamente, talvez um tipo neurótico de pessoa que eu seja, And knowing that I was insufficient at the beginning for the e job, sabendo que eu era insuficiente no princípio para o trabalho, as many had complained that had it to do, it was hard. como muitos têm reclamado que tinham de fazê-lo. Isto era difícil, But I thought, God, why didn't you call somebody that could have done it? mas eu pensei, Deus, por que tu não chamaste alguém que poderia fazer isto? Now, I'm sorry, but I failed. The people just won't listen to me. E eu sinto muito, mas eu falhei. As pessoas simplesmente não querem me ouvir. And I failed to do what I should have done somewhere because they won't listen. E eu falhei em fazer o que eu devia ter feito em algum lugar, porque elas não querem ouvir. My mother, that's just passed on into glory, about a little over a year ago, Minha mãe, que acabou de passar para a glória cerca de pouco mais de um ano atrás, my mother, her father was a hunter. minha mãe, seu pai era um caçador. And I think I got all to come out from him in that stand because I love the wood. E eu penso que eu tenho tudo que vem dele, naquele lado, pois eu gosto demais de florestas. And I thought, if this people that call themselves Christians, if they don't want to listen to the message that I'm preaching, then let them alone. E eu pensei, se estas pessoas, que chamam a si mesmas de cristãs, se elas não querem ouvir a mensagem que estou pregando, então deixe-as em paz. I'll just stop it altogether. And I'll go up into the mountain. Eu simplesmente pararei com isto completamente e subirei para a montanha. And I'll know a friend where E eu conheço um amigo onde many of you here remember me predicting the time about 6 months before it happened, how that I would go up to a place right from this platform here.
Muitos de vocês aqui se lembram quando eu predisse o tempo, cerca de 6 meses antes que isto acontecesse, como eu iria a um lugar, bem desta plataforma aqui. And there would be a animal that looked like a deer with pointed horns and how to be 42 inches. E lá haveria um animal parecido com um veado com chifres pontiagudos, e como ele teria 42 polegadas, And how there'd be a 7-foot silver-tipped grizzly. e como haveria um urso pardo prateado de 7 pés. You got it on tapes and everything. I get that. You remember the time always. Vocês têm isto nas fitas e tudo mais. Eu penso que vocês recordam a época, todos vocês. Well, it's laying in my room up there now to show that's the truth. Bem, está no meu quarto lá em cima agora, para mostrar que é a verdade. Now, just on things like that, because it's just before the going of my mother. Agora somente sobre coisas assim, porque isto foi apenas antes da partida de minha mãe, And he was wanting to quiet me for that great shock that he knew he was to take her. e ele estava desejando me acalmar para aquele grande choque que ele sabia que ele ia levá-la. Now, I met a man who was a Christian, and he's got a great country right under Alaska. Agora, eu encontrei um homem que era um cristão, e ele tem uma grande região, bem embaixo do Alasca. And I had made up in my mind that then I'd left here and gone west. E eu havia decidido, sendo que eu havia partido daqui e ido para o oeste, That I would take my wife and kind of trap her into something. que eu tomaria minha esposa e a colocaria em uma espécie de armadilha. I'd get her up there and I'd become a guide. Eu a levaria até lá em cima e eu me tornaria um guia. And then if the Lord wanted me to do something, I'd let my hair grow out and my whiskers. E então, se o Senhor quisesse que eu fizesse algo, eu deixaria meu cabelo crescer e minha barba, And I'd go back in there and be a guide. eu iria lá longe e seria um guia. There's only about 2 or 3 Indians live back in the country there. Há somente cerca de 2 ou 3 índios que vivem naquela região ali. I'd just be a guide. And I'd help Bud. Eu simplesmente seria um guia e ajudaria Bud. If the Lord wanted me to do anything, then I'd say, all right, Lord, He give me a vision. I'd slip on out. E se o Senhor quisesse que eu fizesse qualquer coisa, então eu diria, está bem, Senhor. Ele me daria uma visão, eu sairia rapidamente. I said to people, I've never regarded myself, anybody knowing this, but people have said, Brother Branham, the Lord called you to be His prophet. Eu digo às pessoas, eu nunca considerei a mim mesmo, todos sabendo disto, mas as pessoas têm dito, irmão Branham, o irmão o chamou para ser profeta dele. Well, I've never regarded myself as that, Bem, eu nunca me considerei como tal, but I begin to get this time that I was about ready to do it. mas eu começo a chegar àquele tempo em que eu estava quase pronto para fazer isto. To think, well, maybe I am. If I am, I'll live back in the wilderness. A pensar, bem, talvez eu seja. Se eu sou, eu irei viver lá na região despovoada. And if I live back in the wilderness, then I'll be His prophet. E se eu viver lá na região despovoada, então eu serei profeta dele. See, and then if He wants to send me somewhere while He's not using me, then I'll sure catch some fine fish and do some things. Vem, e então se ele deseja me enviar para algum lugar, e enquanto ele não está me usando, então eu certamente apanharei uns bons peixes e farei umas coisas. Of course, that was kind of a selfish attitude, see, because I wanted to do that. Naturalmente, aquilo foi uma espécie de atitude egoísta, vem? Porque eu queria fazer aquilo. Now, it isn't just exactly the thing to do. Agora, isto não é exatamente a coisa que se deve fazer. Now, I had that made up in my mind to do that. E agora eu tinha decidido de fazer aquilo. And now, just before the 7 church ages is preached, as they're drawn there, E agora, pouco antes das 7 eras da igreja serem pregadas, como estão desenhadas ali, there's many today that was here during that time and know that how the Lord did bless that on the wall back there, it reflected it. há muitos hoje que estavam aqui durante aquele tempo e sabem como que o Senhor abençoou aquilo. Na parede, lá atrás. Isto refletiu aquilo. Just how many here now that was there then when he came in? Somente para quantos estão aqui agora que estavam lá quando ele veio? That did it. Aquilo o fez. Then I remember then a brother Jackson, he's usually with us. Brother Junior Jackson, the Methodist, was a Methodist minister. Depois eu me recordo então de um irmão Jackson.
Ele geralmente está conosco, irmão Júnior Jackson, o metodista. Era um ministro metodista. Yeah, here he is sitting over here now. Sim, aqui está ele, assentado agora. Now, that he come to me with a dream. And then some more brethren come with similar dreams. Agora, ele veio a mim com um sonho. E então, alguns outros irmãos vieram com sonhos parecidos. Now, the Lord's been real good to me. Agora, o Senhor tem sido realmente bom para mim. And I have never, and take you to record this morning, have I ever told you a wrong interpretation of a dream. E eu nunca tomo vocês como testemunhas nesta manhã. Tenho eu lhes dito alguma vez uma interpretação errada de um sonho? No, sir, because of the Lord, I will not speak it till I see it over again and know what He says about it, and I'll tell you. Não, Senhor, porque o Senhor, eu nunca a digo até que eu veja isto outra vez e saiba o que Ele diz a respeito disto. Então eu lhes direi. And then He said, I was having a service down to His church. E então ele disse que eu estava tendo um culto lá em sua igreja. And somehow or another he was real nervous that night. E ele, de uma maneira ou de outra, ele estava realmente nervoso aquela noite. And he ran out of the church and come around the other way and met me in the car, and the people passing by said, I want to tell you something. E ele saiu correndo da igreja e veio pelo outro lado e me encontrou no carro. E as pessoas estavam passando por ali, disse, eu desejo lhe contar algo. They were gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.